João, capítulo 8, nós vamos ler os versos 31 e 32. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre liberdade, né? A gente não combinou, né, Vinícius? Eu e Vinícius não combinamos hoje. Vinícius falou na aula sobre crise e trabalhou um pouco a área de política. E hoje eu queria pregar sobre um texto que a gente tem ouvido muito nos últimos dias, né? Por parte dos políticos, por parte até da imprensa. O versículo 32, João 8:32, praticamente todos nós temos ouvido quase que diariamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje sobre esse texto e pensar numa ideia, né, numa linha sobre liberdade. Hoje, todos nós, ou a maioria de nós, estamos sentindo falta de liberdade. Muitos de nós não podemos sair de casa. Temos aí recomendações, né, do Ministério da Saúde, da OMS, que nos diz e nos incentiva que a melhor maneira de nós nos livrarmos, nos cuidarmos com relação a essa pandemia que está tendo hoje é ficando em casa, né? Então nós hoje estamos meio que com a nossa liberdade meio que restrita. E uma das coisas que nós prezamos e muito, o ser humano preza e muito, é a liberdade. Todos nós prezamos a nossa liberdade. E quando nós pensamos, e a palavra de Deus ela fala muito sobre liberdade, ela está cheia de promessas de liberdade para nós. Só que quando a gente vai para a Bíblia pensar sobre liberdade, a gente vê que a liberdade não significa uma ausência de censura. Também existe censura na palavra de Deus. Só que o direito de fazer o que bem entender não é correto. Não é porque Deus nos deu liberdade em Jesus que nós, então, podemos fazer o que nós quisermos, sem a gente ser repreendido. A palavra de Deus, a liberdade a qual Cristo ele vai trabalhar e vai nos falar um pouco nesse texto, é a liberdade de viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. Existe uma diferença aqui, né? A gente leu naquele texto de Gálatas e a gente percebe que ao ir à cruz do Calvário e se entregar por nós, Jesus nos deu ali a liberdade. Mas para que a gente possa, né, trilhar o caminho da liberdade, para que a gente possa ter essa liberdade que Jesus nos diz aqui, existem alguns passos que a gente precisaria tomar. E eu queria pensar com vocês um pouquinho hoje sobre essa liberdade. Se eu perguntar para você assim, você se sente livre? Você tem liberdade de fazer o que você quiser? Você vai dizer que sim. Nós temos a liberdade. Mas hoje eu vejo que, nesse momento especificamente que nós estamos vivendo, parece que a gente não tem liberdade. Não tem liberdade, por exemplo, de sair na rua, liberdade de fazer as coisas. Eu estava vendo, e vocês devem ter acompanhado, né, a semana passada e essa, começou a se abrir um pouco, né, o nosso comércio. As coisas começaram a se abrir um pouco. E uma coisa que a gente tem visto é uma aglomeração muito grande de pessoas. Ah, mas agora foi dada a notícia aí que os comércios vão abrir, então eu posso ir para a rua. Já acabou a pandemia, já acabou tudo. Eu posso ir para a rua. A liberdade cantou, né? Lá no meu trabalho, eu tinha um colega meu que a gente saía às 5 horas da tarde, às 17 horas, e quando apitava, dava aquele sinal, quem foi metalúrgico ou quem trabalha em empresa sabe, né? Na hora de ir embora, toca aquela campainha. Aí quando tocava a campainha, ele dizia, a liberdade cantou. Agora eu posso ir embora, posso sair para a rua.
né? Então a liberdade para nós às vezes é isso, é não estar preso a alguma coisa. E é interessante que quando Cristo fala de liberdade, o que ele nos quer mostrar é que nós éramos escravos antigamente do pecado, vivíamos escravos do pecado, e hoje o Senhor Jesus ele quer nos dar uma liberdade. Só que, ao dar essa liberdade, ao mesmo tempo ele faz censuras para nós. Ele quer trabalhar uma ideia de que, a partir de agora, a nossa vida, ela não é mais controlada, ela não é mais dirigida pelos nossos sentimentos, pelo que nós podemos fazer. Hoje o Vinícius trabalhou bastante, né, na aula dele sobre a questão de crise política. E nós temos visto nos últimos dias, né, as pessoas falando coisas, fazendo coisas, achando que tem liberdade, sem conhecer exatamente o que significa liberdade. Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Eu tenho essa liberdade. Só que eu não tenho direito de falar mal de alguém, contra alguém. Então é uma liberdade que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho responsabilidades em relação a isso. O grande problema é que as pessoas acham que a liberdade é você fazer o que quiser, como quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui o Senhor Jesus ele vai trabalhar essa ideia conosco. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de novamente nós vivemos uma vida controlada pelo Espírito Santo. Liberdade essa que Adão e Eva tinham antes do pecado. Eles tinham a liberdade, eles tinham o jardim, o paraíso, eles tinham a liberdade de fazer o que eles quiserem. Mas mesmo nessa liberdade, existia algo que eles não deveriam fazer. E ao fazerem isso, gerou toda a questão do estrago feito. Que Jesus ele vai trabalhar hoje um pouquinho com a gente sobre quais os caminhos que nós podemos seguir para termos essa liberdade realmente. Né? E aí a gente vai começar a entender um pouco melhor. Eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Esse texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: disse, pois, Jesus a quem? Aos judeus que haviam crido nele. O primeiro passo que a gente dá em relação a essa verdadeira liberdade é crer em Jesus Cristo. O primeiro texto que Jesus disse é o seguinte: Jesus está dizendo para quem? Para aqueles que haviam crido nele. Para aqueles que haviam acreditado nele, para aqueles que estavam seguindo a Jesus. E ele diz aqui a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente precisa crer no Senhor Jesus. E aí vem a pergunta, né? Será que nós cremos em Jesus realmente? Será, e aqui não é julgamento, mas será que todas as vezes que as pessoas usam a palavra de Deus, elas estão crendo em Jesus? Elas creem em Jesus? Olha que interessante. Crer em Jesus como um líder causa em nós apenas admiração. Se nós tivermos Jesus apenas como um líder, nós vamos ter admiração por ele. Se nós crermos em Jesus como um profeta, nós nos tornamos religiosos. E muitas vezes nós somos apenas religiosos. Agora, quando nós cremos em Jesus como Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. É interessante que se nós voltarmos um pouquinho nesse evangelho que nós lemos e irmos lá para o capítulo 1, no verso de número 14, João 1,14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então João está dizendo está falando que Jesus é o verbo, e o verbo habitou entre nós. Quando nós aceitamos que Cristo veio ao mundo e habitou entre nós, e conhecemos toda a história dele, nós temos liberdade. Nós começamos a crer em Jesus não apenas como um líder, como alguns judeus acreditavam e queriam que ele fosse. Nós não acreditamos em Jesus como alguns creem que ele é um profeta, mas nós cremos em Jesus como Deus. E esse texto nos diz que quando nós cremos em Jesus, quando nós acreditamos em Jesus, nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que nós já estudamos sobre isso, né? E uma frase errada que nós ouvimos e até usamos às vezes é dizer que todas
todas as pessoas são filhas de Deus. E não são. A palavra de Deus diz o quê? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós ainda não acreditamos em Jesus, quando nós não cremos no sacrifício de Jesus, nós somos criaturas de Deus. Agora, quando nós reconhecemos que ele veio ao mundo, passou 33 anos no mundo, 3 anos dedicados exclusivamente ao ministério dele com os discípulos, que ele foi à cruz do Calvário, que ele se entregou ali por nós, que ele morreu e que ele ressuscitou, quando nós cremos nisso, nós cremos em Jesus como Deus. E isso é o primeiro passo que vai nos levar à liberdade. É crer em Jesus Cristo como Deus, né? Realmente como Deus. Aí o texto diz assim, Jesus continua dizendo assim, disse, pois, Jesus, então, né, aos judeus que haviam crido nele. Então, o primeiro passo, dessa caminhada para a liberdade, é crer em Jesus Cristo. Então, vem a pergunta para mim e para você. Nós temos crido realmente em Jesus? Para nós, Jesus é o quê? Ele é um líder que nós admiramos? Ele é um profeta que nos torna religiosos? Ou ele é Deus? Então, a primeira pergunta que a gente precisa gravar na nossa mente, fazer o nosso coração é: eu realmente creio em Jesus como Deus? Ou para mim ele é um profeta? Para mim ele é... Jesus Cristo existe? Existe. Se você sair por aí perguntando para as pessoas, você crê em Jesus Cristo? Creio. Como é que você crê? Não, Jesus é um líder. Jesus é um profeta. Mas muitas vezes não admite que Jesus é Deus. Então nós precisamos... Primeiro ponto é isso. Aí ele diz, né, então, para os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Permanecer é o ato de continuar crendo justamente quando vem o quê? A dúvida. Significa que nós precisamos superar todo o argumento contrário a não crer. Quantas coisas têm surgido nos nossos dias que fazem com que a gente não creia? São situações que vêm, parece que nos testar. E eu fico imaginando, vendo esse ponto, permanecer na palavra significa praticar a palavra até que ela se torne um hábito. E aí vem uma pergunta para nós: será que nós temos praticado a palavra de Deus? Será que o Senhor ele tem dado a nós condições de praticar a palavra de Deus? Há um livro, né, do Peregrino, que diz que nos teus passos o que faria Jesus. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, seria interessante a gente pensar: se fosse Jesus, ele faria o que agora? Como é que será que Jesus agiria nessa situação? Como será que Jesus agiria nesse momento? E é interessante que permanecer é o ato de você continuar crendo, principalmente quando vem a dúvida. Porque muitas vezes a dúvida vem para quê? Para nos tirar do caminho. Para fazer a gente pensar assim: caramba, será que é isso mesmo? E é interessante, queridos, que muitas vezes a dúvida vem principalmente na hora das tribulações, na hora das tempestades, na hora das dores, na hora dos desafios. Vem a dúvida. Vem aquela situação onde a gente fala assim: caramba, será que é isso mesmo? Né? Nós podemos, e esse texto ele fala de permanecer na palavra dele. Será que a gente tem permanecido nos ensinos de Jesus Cristo? Será que a gente tem seguido o que Jesus Cristo tem nos ensinado? Ou será que a gente tem ouvido a palavra, a gente tem recebido a palavra de Deus e a gente tem continuado a caminhar como a gente quer? É como a gente ouve, por exemplo, hoje, né? As pessoas dizerem assim: olha, vocês não devem sair de casa se possível. Fiquem em casa. Aí você fala assim, como eu falo: é difícil ficar em casa. A gente quer andar, a gente quer sair. Ou será que sou só eu? Todos nós queremos. Com todas as pessoas que a gente conversa, o que a gente mais ouve é isso. Mas olha que coisa interessante. Muitos de nós ficamos em casa.
Mas existe uma diferença entre você ficar em casa e você ser forçado a ficar em casa. Muitas vezes, queridos, a gente não permanece nisso. A gente acaba, mas tem isso aqui, tem aquilo ali, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. O que será que quer dizer quando a gente vê essa palavra, conhecereis a verdade? O que isso significa? Qual é a verdade? A gente tem visto hoje muita gente falando, políticos falando, né, como o Vinícius deixou muito claro na aula dele, não é tomar partido por um lado ou tomar partido pelo outro, a ideia não é essa. Mas qual é a verdade que a gente tem ouvido se cada um fala uma coisa? Nós precisamos, amados, permanecer nos ensinamentos de Jesus Cristo. O que a palavra de Deus nos diz? Ela diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Só que não diz se a autoridade for boa, eu oro. Se a autoridade for ruim, eu não oro. A palavra de Deus não diz, ela diz o quê? Que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E aí vem a pergunta, será que nós temos feito isso? Nós sabemos criticar, nós sabemos reclamar, mas às vezes a gente não ora. Então, outra coisa que eu queria deixar para a gente pensar é nisso, né? Pensar sobre isso. Será que eu tenho permanecido com Jesus? Tenho permanecido nas palavras de Jesus? O texto ainda diz, né? Se vocês então crerem nele, aos judeus que creram nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, o que acontece? Vocês serão verdadeiramente meus discípulos. O que significa ser discípulo de Jesus? Significa ser semelhante ao Mestre. Gosto muito daquele texto onde Jesus ele vai lá no Monte da Transfiguração, ele tem aquele encontro maravilhoso com os discípulos, e a palavra de Deus diz que quando eles saem da presença ali, o rosto deles resplandecia. Em alguns momentos, Moisés, né, no momento que ele está com o Senhor no monte, ele passa 40 dias com Deus, quando ele volta, o rosto de Moisés resplandecia. O que isso quer dizer? Quando nós vamos à presença de Jesus, quando nós saímos, a gente tem sinais, a gente tem marcas que andamos com Jesus. E aí vem a pergunta, será que nós temos procurado ser semelhantes ao Mestre? Será que nós temos verdadeiramente sido discípulos de Jesus? Se alguém perguntar para você assim, por que você segue Jesus? Aí talvez você diga assim, eu sigo Jesus porque ele faz milagres, porque ele me curou. Eu sigo Jesus porque ele me protege, ele me sustenta, ele me dá trabalho. Por que você segue Jesus? Por causa disso. Muitas vezes a gente segue Jesus pelo que ele tem nos dado, e não por quem ele é. Eu sigo Jesus porque, se você pegar aquele texto da multiplicação dos pães, olha que coisa interessante. Jesus fez lá o milagre da multiplicação dos pães, todo mundo se alimentou, né? E Jesus então ia embora e as pessoas atrás dele. O que as pessoas queriam de Jesus? Muitos queriam seguir Jesus pelo que ele podia dar para eles. Então eu vou seguir Jesus porque ele pode me curar, ele pode me dar alimento. Muitas vezes, amados, nós seguimos Jesus pelo que ele pode nos dar. E não é isso que nós devemos seguir. Nós precisamos ser discípulo, é ser semelhante ao Mestre. É aquilo que a gente vê, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro. Pedro, quando Jesus foi preso, o texto diz que Jesus é preso, os discípulos, cada um vai para um canto, mas Pedro vai mesmo de longe seguindo a Jesus. Mas ele vai de longe. E uma coisa que me chama a atenção é quando Pedro está indo de longe, acompanhando Jesus está indo preso, ele está indo de longe, as pessoas perguntam, mas você é um deles. O que Pedro diz? Não sou. Você fala igual a eles? Não. Você se veste igual a eles? Não. E aí o galo canta e ele se lembra do que Jesus tinha falado para ele. Então, ser discípulo, amados, é ser assim, é andar como Jesus andava, é falar como Jesus falava. Será que você, na sua vida, você transmite para as pessoas esse Jesus? Será que esse Jesus você tem crido nele, você tem permanecido nele e você tem se tornado discípulo dele? Será que você tem buscado ser semelhante a Jesus?
Quando você faz alguma coisa, você se lembra, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Será que ele iria estar em casa nos dias que nós estamos vivendo, se Jesus estivesse vivendo essa pandemia com a gente aqui? Será que Jesus estaria preso em casa? Ou será que Jesus estaria indo para a rua, abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, orar pelas pessoas? Sabe, queridos, a gente precisa pensar sobre isso. Muitos de nós, eu creio que todos nós, somos discípulos de Jesus. Nós cremos em Jesus, nós permanecemos no Jesus, mas será que nós temos buscado viver e ser semelhante a Jesus Cristo? Será que a gente tem pensado nas nossas atitudes? O que Jesus faria agora? Eu creio que muitos dos nossos erros são cometidos porque nós não entregamos a nossa vida totalmente a Jesus. Entregamos uma parte, mas a gente não entregou tudo. E o que Jesus quer de mim, de você, é simplesmente a nossa vida inteira. Sem ressalvas, sem partes, Ele quer inteira. E quando nós somos discípulos de Jesus, eu quero ser semelhante ao meu mestre. Eu não sei se vocês se recordam, alguns anos atrás, de vez em quando acontece isso, né? Tinha um pastor, eu acho que o nome dele era Caio Fábio, se não me falha a memória, e ele era um pastor que ficou muito famoso naquela época. Ele dava as pregações dele, ele sempre era chamado. E esse Caio Fábio, ele usava um suspensório. Não usava terno, ele usava um suspensório e um cavaquinho aqui. E uma coisa que me chamou a atenção é que naquela época você via muitos pastores andando assim. O cara andava com um suspensório, com um cavaquinho do lado. E aí você pensava assim, as pessoas queriam ser igual. Eu penso que ser semelhante a Jesus é você tentar viver uma vida parecida com Cristo. O que Cristo faria agora? Então, ser discípulo de Jesus é isso. E nós precisamos pensar sobre isso. Será que eu tenho sido discípulo de Jesus ou não? E aí vem, o verso 32 que diz: e conhecereis a verdade. Nós temos ouvido muito isso. Que verdade é essa? E aqui eu vejo que conhecer a verdade é se relacionar de tal forma com a palavra de Deus, que ela se torna, amados, que ela começa a fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus, e uma dica, uma linha, não é só o versículo 32 que a gente tem que ficar falando, é a palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse. E eu vejo, queridos, que a verdade que traz a verdade que traz libertação, que faz você crescer na fé e que traz mudança de vida. É essa verdade que a palavra de Deus está dizendo aqui. Conhecereis a verdade é conhecer a palavra de Deus. Mas não é conhecer a palavra de Deus apenas em alguns pontos, mas é como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Tem muitas pessoas que são muito boas em alguns textos, conhecem demais o texto. Nós, às vezes, quando vamos preparar um texto, Vinícius e outros que pregam, a Márcia, a gente estuda o texto, a gente lê o texto, a gente pega o contexto, a gente usa livros, a gente usa comentários, a gente ouve algumas pregações sobre isso. Nossa, o pastor falou uma coisa muito interessante, olha aquilo ali. O que a gente precisa entender? A verdade, ela vai trazer libertação para a gente. A verdade, ela vai fazer a gente crescer na fé. A verdade vai trazer mudança de vida. Muitas vezes, a palavra de Deus também diz, que nós, como povo de Deus, erramos. Por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Não conhecemos o que Deus quer de nós. E esse texto fala que nós vamos conhecer a verdade. E conhecer a verdade é isso. É conhecer a palavra de Deus, se relacionar com a palavra de Deus de tal forma que ela vai fazer parte da sua vida. Que ela vai, naquele momento de dificuldade que você estiver passando, você vai poder se lembrar do que você estudou. Você vai se lembrar de que você ouviu na escola dominical, talvez dos versículos que você decorou. Alguns dos irmãos, eu sei que estão na igreja desde épocas antigas, de crianças, de pequenos, e decoraram versículos.
Sabe, na hora da tribulação, você se lembrar de textos da palavra de Deus, que você diz, não, eu estou me lembrando aqui que o Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, na hora da dificuldade, você se lembrar, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, que eu preciso continuar caminhando. Na hora da dificuldade, na hora da luta, você se lembrar, a palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu ando por esse vale da sombra e da morte, eu não devo ter medo, por quê? Porque o Senhor está comigo. E é isso, queridos, que a verdade vai trazer e vai fazer. A gente vai nos lembrar da palavra de Deus e vai olhar e falar assim, poxa vida, Deus está cuidando de mim. O diabo chegou para Eva e disse lá desvirtuou uma palavra lá e Eva caiu. O diabo chegou para Jesus usando a palavra. Não está escrito isso? Jesus disse, está. Mas também está escrito isso. Qual de nós, amados, conhecemos a verdade de tal forma que na hora da tempestade a gente é capaz de pegar um outro texto e mostrar? Qual de nós conhece a palavra de Deus de tal maneira que a gente pode dizer, olha, essa verdade vai me trazer libertação. Hoje, eu continuo pecando? Sim, todos nós pecamos. Agora, o pecado, ele tem que ser um acidente, não pode ser alguma coisa premeditada. Eu não sou escravo do pecado mais, eu tenho liberdade em Jesus, só que, para mim ter liberdade em Jesus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eu peco, não é dizer, o diabo que fez, o diabo que tomou, que agiu, foi eu que errei. Não adianta. Não adianta você chegar para Jesus e dizer, Jesus, eu tentei. Jesus vai dizer, você tinha força para dizer não? Quantas vezes, quando você vai falar alguma coisa, você consegue pensar antes de dizer, poxa, eu queria falar uma coisa, mas se eu falar, eu vou arrumar um problemão, devo ficar quieto. Então nós vamos conhecer a verdade. E, por fim, o texto diz, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus quer propor aqui para nós aos seus discípulos, na verdade, resgatar a posição que nós tínhamos antes da queda. Antes da queda, Adão e Eva eram livres. Eles tinham lá um paraíso, eles podiam andar pelo paraíso. Agora, com o pecado, eles se tornaram escravos do pecado. Então, queridos, da mesma forma, o Senhor Jesus, ele nos diz isso, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem, eu queria ler esse versículo para a gente encerrar. Lucas 4, verso 18, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. O Senhor Jesus, amados, ele nos enviou e ele nos envia para proclamar libertação, para pregar a palavra de Deus às pessoas, porque essa palavra é que vai trazer a liberdade. É a palavra de Deus que vai nos dar condições, através do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente aprende, de crer em Jesus. Tem muitas pessoas, e você já deve ter ouvido isso ao longo da sua história, que creram em Jesus simplesmente lendo a palavra de Deus. Ninguém precisou pregar. A pessoa leu a palavra de Deus, ela creu em Jesus. Nós, muitas vezes, amados, e essa é uma luta que nós passamos, talvez nós não estejamos permanecendo nos ensinos de Jesus. Quando nós vamos para Atos, né, no início da história da igreja, a gente vê que a igreja ela permanecia na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Jesus. Então, queridos, que nós possamos, e eu queria trazer esse tema para vocês nessa manhã, sobre essa liberdade. A liberdade não significa ausência de censura. Então Jesus me libertou, então a partir de agora eu faço o que eu quero, digo o que eu quero, penso o que eu quero, ajo como eu quero, brinco como eu quero. Não é isso. Mas termos uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus.
É isso que Jesus nos ensina. Ele quer trazer para nós, e quando ele fala que nós verdadeiramente seremos livres, é ele dar a nós uma posição que nós tínhamos antes da queda. É a relação com Deus, essa intimidade com Deus, esse conhecimento de Deus, essa vida com Deus que pode realmente fazer com que a gente cresça na nossa comunhão com o Senhor, que a gente cresça no nosso relacionamento com Ele, que a gente cresça nesse conhecimento de Deus, que a gente tenha muita sabedoria, queridos, para continuar caminhando ao lado do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Queria pedir para o Nilson orar para nós, Nilson. Ora para nós, por favor. Louvado seja o teu nome, Pai.